Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz que nós começamos essa madrugada a nossa campanha, né? Prosperando na presença do Senhor. E o intuito, né, dessa campanha é quebrar os grilhões, é quebrar tudo aquilo que talvez tenha travado a sua vida. Eu acho incrível, né, quando as pessoas começam a relatar, eu senti isso, eu senti aquilo, né? Sentiu porque tá tendo uma libertação, os grilhões estão sendo quebrados. Então toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, amém? Conforme você for vivendo, né, os milagres, as provisões de Deus, eu quero que você envia, né, para mim ou para alguém da minha equipe o testemunho do que Deus está fazendo, amém? Estou muito feliz, né, de ver vocês empenhados na oração, que vocês continuem assim, né? Manda o link para mais pessoas, manda o link para aqueles que precisam estar participando conosco. Eu tenho certeza que vai ser um tempo sobrenatural, tá? Hoje é o dia 1º, mas ainda tem 12 dias. E se você ainda, tá, não entrou, não participou, eu vou pedir para minha equipe deixar a oração dessa madrugada aberta, mas só hoje, tá? Para você pegar o primeiro dia. E aí amanhã você acorda às 2h45, às 2h40 nós já estamos mandando o link, disparando o link para todo mundo que deseja entrar na oração da madrugada. Tá? Então, eu vou deixar aberta a oração de hoje. Se você não conseguiu assistir, você vai conseguir assistir, tá? Para você conseguir acompanhar aí os próximos 11 dias que falta, certo? Serão 12 dias. E o intuito é quebrar todas as maldições, quebrar todo tipo de ocultismo que talvez esteja aí atrapando a sua área financeira, a sua área profissional, a sua área intelectual. Eu quero que você entenda que prosperar não só é a área financeira. A nossa maior prosperidade vem do nosso intelecto. Vem o quê? Da nossa mente. Vem daquilo que a gente anseia e deseja na alma. Então, o que você precisa entender? Que a libertação ou as quebras de maldições, elas não vão acontecer só no âmbito financeiro, elas têm que acontecer em todos os âmbitos, porque há vários níveis e vários tipos de prosperidade que vem da parte do Senhor. Eu quero declarar que assim como a Arca da Aliança esteve na casa de Obed-Edom, prosperando a sua vida, os seus criados, tudo aquilo que ele tinha, assim será com você também, em nome do Senhor Jesus. Então não perca nenhum desses dias, que eu tenho certeza que vai ser um tempo sobrenatural. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Ainda há pouco eu vi passos de cavalo, achei estranho. Levantei e fui para a janela e vi um cavalo branco passando em frente ao meu prédio na calçada. Eita, que mistério, hein? Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Gente, vocês estão animados para a nossa imersão sábado, tá? Aumenta a expectativa de vocês, tá? Você, para participar, precisa ter feito aquele cadastro lá no link da minha bio. Se você não fez, você não vai conseguir participar, certo? Você precisa entrar na nossa plataforma, certo? No sábado, porque a aula, né, a imersão, ela será feita através da nossa nova plataforma. E é exatamente por isso que eu pedi para vocês fazer a inscrição de vocês, tá? É extremamente gratuito, ok? Na verdade, eu estou pagando para colocar vocês lá dentro. Eu tinha só um cupo para 5.000 alunos e eu tive que aumentar o meu cupo, certo? Então, valorizem, vem, tá? Esse sábado, que vai ser sobrenatural. Eu não sei se você viu o vídeo que eu postei ontem, nós vamos falar sobre a mente, nós vamos falar sobre o DNA geracional, nós vamos falar sobre alimentação, então fica com muitas expectativas. E por que eu tô fazendo essa imersão? Para que você entenda o que será o nosso programa, que em breve, né, vai chegar aí para você. Assim que a gente fizer o lançamento do programa, eu vou dar ainda uma semana, tá? Para você se preparar. Por quê? Porque o programa, ele tá constituído em vários pilares. Um pilar físico, corpo, um pilar alma, um pilar espírito, certo? Por quê? Então, como a gente vai ter algum tipo de alimentação específica, eu vou dar uma semana para você comprar algumas coisas para você começar a incrementar ali, né, em cada ciclo de 9 dias. Serão 10 ciclos de 9 dias, certo? Ou seja, 3 ciclos de 27, que serão os mais fortes, e um último ciclo de um derramar sobrenatural e de ativação, tá? Completando assim 10 ciclos. Então, todo novo ciclo de 9 dias, você vai ter lá uma receitinha para você, né, quebrar o jejum, ou seja,
entregar o seu jejum se alimentando, né, daquilo. Então vai ser algo assim sobrenatural. Eu gastei uns 3 meses escrevendo esse programa e eu tenho certeza que vai trazer um grande impacto na sua vida. Lembrando, a imersão é gratuita, mas o nosso programa, ele vai ser lançado possivelmente lá pela terça-feira da semana que vem, tá? Eu tô vendo uma forma de talvez apresentar eles para você agora nesse sábado. Se tudo der certo, né? O negócio é que eu fiquei doente, minha saúde, né? Colapsou, a minha, do apóstolo, e muita coisa que eu deveria ter feito eu não consegui porque eu não estava bem, mas vai dar tudo certo, amém? Então sábado agora nossa imersão, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural, tá? Vai ser sobrenatural, se prepara, serão as 4, 5 horas comigo de uma forma assim, avassaladora. Você vai ficar, olha, os próximos vídeos que vão ser postados, né, hoje, amanhã, vocês vão falar assim, meu Deus, se isso aqui é um pouquinho daquilo que vai acontecer no programa, imagina, né, daquilo que vai acontecer na nossa imersão, e na imersão você vai ficar com a mente assim grandona, tá? Você vai falar, uau, tá? Então, queridos, aumenta a expectativa de vocês. Estou muito feliz com tudo aquilo que Deus já tem feito, com tudo aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. Continue na campanha, tá? Prosperando na presença do Senhor, que vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Hoje a gente vai ler Isaías 27. Eu vou fazer igual ontem, eu vou ler bem rapidinho para a gente poder, né, falar hoje sobre constelação familiar. Eu separei aqui constelação familiar para falar para vocês como que funciona, tá? Separei aqui constelação familiar, cabala, deixa eu ver o que mais. Iponopono, eu acho que foi, deixa eu ver. Eu acho que Ponopono também, certo? Então, gente, esse é o tipo de live que você tem que compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Porque tira as escamas dos olhos, tira a cegueira espiritual, certo? E igual eu falei pra você, tem muita gente que diz que é de Cristo, talvez já conheceu demais a palavra, já estudou, mas hoje tá aí acreditando em alienígena, acreditando que tem uma vida fora de Cristo depois dessa, acreditando num monte de coisa que na verdade é tudo antibíblica, certo? E é como eu disse pra você, ou você acredita nessa palavra, ou você vai viver um misticismo, ou você vai viver outra coisa, porque com Deus não tem, né, meio termo, não tem que ficar, eu acredito em Cristo, mas eu também acredito que existe um mundo paralelo com outro Deus, com outra coisa. Gente, se nós estamos nesse mundo e existe um Deus que criou todas as coisas, ele é o chefe. Não existe outra coisa além dele. Então a gente precisa, tá? Tomar consciência da palavra de Deus e crer nela de todo o coração, até o tutano, ok? E não ficar com esse lenga-lenga. Eu acredito na parte que me convém, mas nessa parte eu não acredito. Então a gente tem que tomar vergonha na cara, amém? E muito cristão tem que tomar vergonha na cara, tá? Eu sei que essa mensagem nem é pra vocês, certo? Essa mensagem nem é pra vocês. Porque eu sei que vocês é um povo que realmente acredita até o tutano da palavra de Deus. Mas por que muitos cristãos hoje estão exatamente dessa forma? Por causa dessa era Leviatã. Essa tecnologia, tanta informação, tanta gente boa lá nas trevas defendendo essas pseudociências, defendendo essas práticas, e o diabo fazendo, né, os seus milagres, porque ele tem poder, e pessoas testemunhando que foi curada ali, foi curada aqui, mas não sabe, né? Que o diabo, ele te dá com colher, mas ele te toma com concha. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, te glorificar mais uma madrugada, mais uma manhã, e declarar que bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Pai, obrigada, Senhor Deus, por esse primeiro dia de campanha, que nós estamos, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, em prol, Pai, de viver um novo, de viver um tempo de expansão e de ruptura na Tua presença. Eu creio, Senhor Deus, que nós só vamos prosperar, Pai, financeiramente, mas nós vamos prosperar, Senhor Deus, principalmente
principalmente espiritualmente, que é o mais importante, porque daí, Senhor Deus, desencadeia todas as áreas, que os teus filhos possam, Pai, viver milagres sobrenaturais, provisões, Senhor Deus, disruptivas, Pai, nesses próximos dias. Eu creio, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso devocional, abra a nossa mente, Senhor Deus, me usa, Pai, como um instrumento, Pai, nas mãos do doce e amoroso Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, abram comigo Isaías capítulo de número 27, você vai ver que esse primeiro capítulo fala de Leviatã, tá? Naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará Leviatã. Qual o principado? Leviatã. A serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Então, Leviatã é um principado que rege sobre as águas. E eu já disse para você que existem 4 grandes principados, segundo, aí vamos dizer, os seguidores do satanismo, os seguidores, de Anton LaVey, de grandes homens que foram satanistas, mas já morreram. Eles dizem que houve, depois da queda de Lúcifer, houve um acordo e 4 grandes principados vão governar sobre 4 eras, sendo elas Lúcifer, Belial, Leviatã e Satanás, certo? São 4 principados. E nós já estivemos sobre a era de Lúcifer, a era de Belial, a era de Satanás e agora estamos debaixo da era desse grande principado chamado Leviatã, que é a última era. Isso segundo, aí os seguidores ou seja, como que eu posso dizer? É um estudo de demonologia, onde eles tentam trazer uma classificação, falando quem são os 4 chefões, os 8 subpríncipes, certo? Então, na nossa escola de libertadores, eu posso apresentar para você, tá? Como que eles, hierarquizaram, não sei se a palavra é assim, como que eles decidiram essa hierarquia e o porquê eles decidiram essa hierarquia, tá? Mas hoje nós estamos debaixo dessa era de Leviatã. E você já estudou aqui comigo e sabe que Leviatã é o símbolo do orgulho, da manipulação, da opressão espiritual, da tecnologia, é quem rege, sobre as águas. Então, nos últimos dias, nós vamos ter muita catástrofe com água, com tsunami, com enchente e com tudo isso, certo? Vamos continuar aqui rapidinho. Daquele dia, cantem sobre a videira frutífera, eu, o Senhor, a vingarei e a regarei com cuidado. Dia e noite a vingarei para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado, se houver espinhos e mato crescendo ali. Eu os atacarei e os queimarei, ao menos que se voltem para mim e me peçam ajuda. Que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Então, gente, a tentativa de Deus sempre é fazer o homem voltar a ele, o homem se redimir com ele, certo? Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes, Israel brotará e florescerá, e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Não, mas os exilou para que lhes prestassem contas. Ou seja, Deus não tratou igual os seus adversários, o povo de Israel que tinha abandonado ele. Aqui Isaías está dizendo, eles os exilou para que prestassem contas. Foram exilados de sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel de sua perversidade. Toda vez que a Bíblia mencionar a palavra perversidade, nós estamos falando de um povo que andava em maldade, de um povo que andava em promiscuidade sexual, de um povo que tinha, se voltado contra Deus para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Aserá ou altar de incenso continuará de pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas. Bezerros
pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sobre panelas. É a nação tola e insensata. Por isso, aquele que os criou não terá compaixão e nem misericórdia. Você vai ver que Deus está sempre pegando no pé de Israel. Porque imagina, Israel é a nação primogênita. Deus deu tudo para Israel. Eles são o povo escolhido. Eles foi o povo que Deus decidiu se revelar. Eles é o povo que Deus escolheu para cuidar. Então você vê o tempo inteiro Israel se voltando para Deus. Israel vendo milagres, vendo prodígios, tendo um Deus que criou todas as coisas, adorando estátua, adorando ídolo, adorando um monte de porcaria. Então você vê que o tempo inteiro Deus está pegando no pé de Israel. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão, por um, e eles os reunirá desde o rio Eufrates, do leste até o ribeiro do Egito, até o ribeiro do Egito no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta, e muitos que estavam perecendo no exílio na Síria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu monte santo, para adorar o Senhor em seu santo monte. Amém? Ok. Então, a gente para por aqui, tá? E amanhã a gente vai continuar em Isaías 28, ok? Hoje eu quero trazer para vocês, tá? Primeiramente, muito pedido por vocês, sobre constelação familiar, tá? Constelação familiar é conhecido como uma pseudociência, tá? Uma terapia, né? É instituída assim pela nova era. E o que é a nova era? São práticas terapêuticas, filosofias, pseudociências que misturam ciência, misturam espiritualidade, misturam misticismo, certo? E trazem isso hoje dentro da sociedade para trazer engano, para trazer brecha, certo? E as pessoas acabam aderindo por falta de conhecimento, por falta, né, de temor na presença de Deus. Só quero achar aqui um versículo, certo? Só um pouquinho. Deixa eu ver onde eu coloquei. Tô tossindo um pouquinho ainda. Então, nós vamos falar primeiro sobre constelação familiar, tá? Deixa eu achar aqui. Vou falar o mesmo de ontem, gente, pra vocês. Deuteronômio 18, 10. Abre aí comigo. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio é o Pentateuco, tá? Deuteronômio 18, verso de número 10. Abre aí. Alguém coloca aí pra mim, fazendo um favor? Deuteronômio 18, verso de número 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete angouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiço, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Ó, até tá grifado aqui na minha... Obrigada, Nani. Deixa eu fixar aqui. Pronto, tá? A igreja não ensina, gente, porque a igreja não vai atrás, mas tem igreja que ensina sim, tá? Então não são todos, não vamos generalizar. Tem igreja que ensina, mas tem igreja... Por que não ensina? Porque não quer mexer com libertação, não quer estudar, não quer jejuar, não quer pagar preço, certo? Infelizmente é assim. Deixa eu achar aqui, cadê? Vamos lá. Constelação familiar. Quem fundou a constelação familiar? Então, vamos lá. Então, constelação familiar, né, segundo eles, é uma técnica terapêutica que foi desenvolvida por Bert Hellinger. Ele propõe o quê? Cura de traumas emocionais, tá? E padrões repetitivos, né? Por meio de reconexão com o campo magnético, com o campo dos ancestrais, né? E dentro dessa prática, essas práticas são representadas por pessoas ou por objetos, tá? Que encenam um sistema familiar do paciente, tá? Então eles falam que
essas curas terapêuticas, esses traumas são resolvidos por causa do campo. O campo que vai ser, né, materializado ali, vamos dizer assim, através das pessoas que estão ali ou dos objetos, daqueles bonequinhos. Talvez você, né, nunca tenha visto o que a gente... Talvez você, pela primeira vez, está escutando sobre constelação familiar. Tá? Então, por meio da reconexão com o campo dos ancestrais, tá? Usado por pessoas, ou por bonequinhos, ou por objetos, tá? Eles dizem que ali é instituído, né? Colocado de forma sobrenatural, vamos dizer assim, o sistema familiar do paciente, e ali conforme a movimentação, conforme a interpretação, eles dizem o que aconteceu e como cura, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? É como se a pessoa pudesse acessar memórias emocionais, tá, do sistema familiar para resolver algo mal resolvido no passado. Ou seja, vamos trazer para nós, cristão, isso é cura interior, gente. Mas a cura interior nossa é feita através do nome de Jesus. Nós temos o quê? O selo de segurança, que é o quê? Cristo. Cristo, com Cristo, nós podemos todas as coisas. Com Cristo não tem manipulação de demônios, tá? Então, como eu disse para você, Satanás, ele pega tudo que Deus fez para tentar copiar, certo? Para a pessoa falar, não, isso aqui é igual cura interior. Não, não é. Isso daí não é feito em nome de Jesus. A cura interior, né, é feito em nome de Jesus e é lícito, certo? Para aquele que exerce e tem uma aliança com Deus, pode usar o nome de Jesus com total legalidade, tá? Então, qual que é o fundamento teórico, né, deles, do campo morfogenético, né? Diz que é um campo, campo morfogenético, né? Então, esses campos morfogenéticos, tá? Eles são propostos por Rupert Sheldrake, que sugere que todas as pessoas estão conectadas energeticamente dentro de um campo coletivo. E que as memórias, os traumas, né, emocionais, eles podem ser acessados e resolvidos nesse campo invisível. Então, esse cara, ele traz essa proposta que todos nós temos tipo um consciente coletivo e que quando nós estamos juntos, essas memórias ancestrais, essas memórias sistêmicas, elas podem se manifestar para que a gente possa, né, resolver. Então isso aqui é o quê? É uma pseudociência. Isso aqui não tem base científica nenhuma em primeiro lugar, certo? Então isso aqui é uma prática mística. Então eu quero que você entenda, tá? Que isso daqui é perigoso, tá? Isso daqui é muito perigoso. Então, como que funciona a prática? Vou explicar a prática para você. Eles podem fazer essa prática ou em uma reunião de pessoas ou através de objetos, bonequinhos, tá? Então, o facilitador, ele vai orientar a sessão, tá? Aonde representantes, geralmente pessoas desconhecidas, vão canalizar sensações e emoções dos membros da família. Gente, isso aqui é espiritismo. Lembra que eu disse para vocês ontem na regressão que um demônio pode possuir uma pessoa consciente e ela atuar como se fosse a escrava de 1900 e bolinha e começar a falar com um dialeto voz do ser. Agora vem cá, você acha que o demônio que possui a pessoa na regressão também não pode possuir uma pessoa dentro desse campo e ela imitar perfeitamente o pai dessa moça que tá ali querendo buscar uma resposta ou a mãe dessa moça? Claro que pode, porque os demônios conhecem, só que ali não vai fazer num formato de regressão, vai fazer de uma forma consciência, acreditando que eles estão dentro de o quê? De um senso coletivo comum, de uma, como que eu posso dizer para você aqui, como que eu falei aqui? Dentro de um campo coletivo, onde eles estão acessando as memórias daquela pessoa, e é por isso que aquele homem está se comportando como pai daquela moça que está buscando resposta ali, e ele começou a se comportar. Não, foi um demônio que se apoderou dele ali naquele momento, tá? Só que são demônios que estão trabalhando dentro dessas pseudociências. Então esse demônio conhece sobre o pai dessa pessoa, sabe como ele se comportava, e ali ele começou a sentir que era o pai daquela pessoa, certo? E eu já escutei histórias que a pessoa começa a sentir, por exemplo, eles querem constelar uma pessoa que tem vício. A pessoa ali, né, que... ou seja, quer constelar uma pessoa que está no vício. Aí a pessoa que vai assumir aquela personalidade começa a ter muita vontade de consumir vício ali naquele momento. Por quê? O demônio
que atua naquela pessoa, ele vem e entra ali naquela outra. E ela faz a pessoa sentir exatamente como esse viciado sente, certo? Então vem esse facilitador, tá? E aí ele fica ali trazendo o que? Orientação. E eles representam, né? Quem sente aqui que é o pai dessa pessoa? Quem sente que é a irmã? Quem sente que é o avô? Vem pra cá. E aí, esse facilitador, ele vai falar, olha, o que você está sentindo de fazer agora em relação a essa pessoa? É a pessoa que está ali, manifestada, consciente pelo demônio, fala assim, tô sentindo de virar as costas para essa pessoa. Então você foi rejeitada pela mãe. E Satanás às vezes faz exatamente como foi, porque ele quer dar crédito a essa pseudociência. E gente, eu quero que vocês entendam, tá? A gente precisa entender que toda entrada ao sobrenatural, que não seja através do nome de Jesus, é obra de feitiçaria, tem engano, tem espíritos demoníacos manipulando todas essas coisas. Então, esses representantes, que geralmente são pessoas desconhecidas, né? E por ser pessoas desconhecidas, o que acontece? Essa pessoa acredita ainda mais. Nossa, essa pessoa eu nem conheço, nunca vi na vida. Ela fez igualzinho o meu pai, ela fez igualzinho o meu irmão, tá? Então, eles realizam rituais simbólicos de liberação, de perdão, de reconciliação. Mas aquilo que... Gente, deixa eu trazer aqui pra você. Eu sou uma pessoa que antes de Deus me transformar, de ter um encontro com Jesus, eu já tinha tentado autoajuda, eu já tinha tentado melhorar de diversas formas, mas eu nunca consegui mudar ou ter uma vida transformada, porque eu sempre tentei por autoajuda, por livros, por isso, por aquilo, mas só existe transformação genuína através do nome de Jesus, porque para nós vivermos uma transformação, Jesus tem que vir destronar as feridas, tirar os demônios que manipulam a nossa vida, e só existe transformação genuína em Cristo, tá? Então, não é raro que os próprios participantes, né, afirmam ali sentir o quê? Presenças, serem tomados por emoções, começar a chorar, né, numa situação e ele nem conhece aquela pessoa, mas é aquilo que eu disse pra você, os próprios demônios traz os sentimentos, os próprios demônios faz essa pessoa se sentir assim ou se sentir assada, tá? Eu fui estudar a vida do Bert Helling. O Bert Helling, ele se diz católico, mas ele esteve envolvido sim dentro do espiritismo, dentro de práticas místicas, tá? Porque quando você estuda a fundo uma pseudociência, uma prática da nova era, você tem que ir a fundo, você tem que ir lá, quem fundou, o que ele fazia, tá? E aonde que tá o problema espiritual aqui da constelação? É uma técnica terapêutica, né, para curar os traumas familiares. Mas o que realmente isso é o que eles falam, é uma porta aberta para o mundo espiritual das trevas, tá? Disfarçada de ciência alternativa. Então eu quero que você entenda. Queridos, só existe cura em nome do Senhor Jesus. Só existe cura a partir do momento que uma pessoa sai do pecado, abandona uma vida promíscua e começa a adorar o Senhor de todo o seu coração como seu único e suficiente Salvador, tá? E aí eles têm dois mecanismos de fazer a constelação. Eles têm com pessoas aonde, né, eles vão colocar uma sala fechada, pessoas desconhecidas, e essas pessoas, vamos constelar, a Mariazinha tem um problema, ela quer entender por que ela se sente tão rejeitada. Aí vem lá a mãe da Mariazinha. Tem alguém que tá sentindo que é a mãe da Mariazinha? Aí a mulher lá levanta, né, e sente que é a mãe da Mariazinha. E ela começa a ter atitudes e fazer coisas, né? Tem esse facilitador que começa a dirigir pra cá, pra lá, isso aqui. E ali, né, a pessoa pode chorar, pode se emocionar, isso e aquilo, mas não leva o nome de Jesus, tá? Quais são as principais brechas espirituais aqui envolvidas? Invocar energias dos ancestrais, tá? Então a constelação trabalha com a ideia que os mortos continuam influenciando os vivos. Aí a gente volta lá em Hebreus 9:27, né? Os mortos continuam influenciando os vivos e que você pode honrar ou acessar a alma ancestral para trazer cura para uma pessoa, para uma circunstância. Isso é espiritismo disfarçado com outro nome, gente. Gente, então, o que você vai começar a observar quando você estuda as pseudociências? Que o espiritismo, ele começa a ser implantado em outros lugares como pseudociências, tá? Porque talvez o espiritismo ficou muito taxado de coisa que não é de Deus, tudo. Tá, mas se levar o nome de constelação familiar, essa coisa é nova, as pessoas vão começar a vir, vão começar a cair no engano, até Deus vir e tirar as vendas de Satanás. Certo? As vendas, né, que Satanás, as vendas que o diabo colocou nessa pessoa. Então isso aí é espiritismo disfarçado, né? Pois envolve o quê? O contato indireto com os mortos, que não são nada de mortos, são demônios, e quebra o princípio bíblico de Deuteronômio 18:10, que proíbe qualquer forma de necromancia. Então, queridos, constelação familiar sistêmica, feita com pessoas
É uma prática de necromancia, espiritismo disfarçado, ok? Aí não me vem falar de que tem constelação cristã, porque isso é obra de Satanás. Isso é mais uma estratégia de Satanás. Gente, se nós temos cura interior, chamado de cura interior, que é feita através do nome de Jesus, por que eu vou colocar um nome de uma pseudociência, algo que é satânico, algo que é espiritismo, e eu vou colocar, né, ali, cristã, para dizer que aquilo ali é diferente, que você... Ah, mas eu faço aquilo ali, essa constelação cristã, em nome de Jesus. Tá, existe bíblica satânica cristã? Existe satanismo cristão? É a mesma coisa, queridos, só que é um nome mais suave. Eu quero que vocês entendam isso. Célula é uma reunião de cristãos que estão buscando Deus, mas coven é uma reunião de satanistas que estão buscando o diabo. Então você nunca vai ver um cristão colocando o seu nome da sua célula de coven, porque a gente não pega o nome que é intitulado das trevas e coloca em algo que é de Deus, que é cristão. Então eu quero que você entenda isso, por favor. Então, se você quer fazer cura interior através do nome de Jesus, com qualquer tipo de terapia, vai estudar cura interior, vai ser um libertador, vai ser uma pessoa que ministra a cura da alma, mas ministra em nome de Jesus. E você não precisa colocar esse nome, constelação familiar cristã. Isso é espiritismo. Você está trazendo, você está pegando um nome, um nome que Satanás intitulou, que Satanás colocou, e você está colocando, né, numa prática ali que, segundo você, é feito para, né, cura interior, através da Bíblia, cura interior, através do nome de Jesus. Mas você leva o nome de constelação familiar cristão? Queridos, isso não existe, tá? Então, vigiem na terra. Cura interior é cura interior, e nós já sabemos o nome, é feito através do nome de Jesus. Constelação familiar é uma prática espírita disfarçada, e só por carregar esse nome já... Ah, mas lá tem tantos resultados, eu conheço uma mulher que faz constelação familiar cristã. Já tem legalidade, porque já tem um nome, né? Já tem esse nome de apropriação que foi o próprio Satanás que colocou nesse espiritismo disfarçado. Amém? Vocês conseguiram entender? Então a gente não vai pegar, agora eu tenho essa Bíblia satânica cristã. É cristã, é boa. Gente, é isso que Satanás está fazendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Eu fui aqui num extremo, mas é a mesma coisa, tá bom? E as pessoas falam, não, mas leva o nome de cristã. Mas você tem que tomar cuidado. Tem que saber o que está sendo feito, o que está sendo falado ali, tá? E se está levando esse nome de constelação, já está com o nome de místico e já tem brecha, tá? Vamos lá. Então os participantes dizem sentir, né, ali o que a pessoa está sentindo, e aí eles canalizam, né, ou seja, é uma canalização mediúnica, né, ou seja, é uma possessão sutil. Então, regressão, possessão sutil. Constelação familiar, possessão sutil. São demônios extremamente espertos que conhecem da vida daquela pessoa. Vão possuir ali alguém para dizer que é o pai, que é a mãe, tá? Então, eu quero que você entenda. Todo o campo espiritual, aqui é um campo espiritual neutro. Aqui não é sobre demônios. Não, todo o campo espiritual que é neutro é do Satanás. Queridos, ou o lugar está tomado da presença de Deus, ou o lugar está tomado de demônio. Eu quero que você entenda isso, não existe campo neutro não. Ou um lugar ali domina Deus, ou um lugar ali domina o reino das trevas. Só existe dois domínios, tá? Helen foi um influenciador de filosofias de zen budistas, meditação, xamanismo africano e terapias energéticas. Então, Bert Helling, ele esteve envolvido em todas essas coisas. Aí, como que alguém adere a essa prática e acha que isso não tem nada a ver? Queridos, o que falta para essa geração é saber pesquisar o mínimo. Hoje nós temos tanta IA, nós temos, né, Google, YouTube. Você quer saber de qualquer coisa? Coloca o dedo ali, vai pesquisar, assiste um vídeo informativo. Gente, hoje não dá para falar assim, eu não tenho condição de estudar. Não, a informação tá aí, a informação é gratuita, certo? Então, é um povo que, me fala, constelação familiar é pecado? Aí eu penso, que criatura burra, ignorante, que não teve a capacidade de colocar no YouTube constelação familiar é do diabo, desse jeito, queridos, vai aparecer 1000 vídeos, tá? Não teve a coragem de fazer uma breve pesquisa. Hoje tem um chat GPT, qualquer coisa que você pergunta, ele fala pra você. Queridos, nós temos a Bíblia. Então, por que uma pessoa não foi e não estudou e não... Você tá entendendo? Então é falta de discernimento espiritual, será?
que impede essa pessoa até mesmo de fazer uma boa pesquisa? Gente, tá? Então vocês têm que parar de ficar fazendo perguntas que vocês mesmos já poderiam ter ido atrás e já poderiam saber. Amém? Quando eu tenho dúvida de algo, eu pego o quê? Vou pesquisar. Pesquiso no YouTube, pesquiso pessoas que já falam sobre isso, pesquiso lá no Google, vejo se eu acho, tá, algum PDF, algum livro, alguma coisa que já, né, de alguém que já escreveu sobre isso, certo? E a palavra de Deus, queridos, como eu disse para você, ela é clara. Olha aqui em Deuteronômio 18:10. Jamais deverá entre vocês alguém que queime seu filho ou a sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete anguros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Amém? Aí, a outra forma da constelação é através daqueles bonequinhos. E aí eles fazem assim, a pessoa chega ali para fazer a consulta, aí não tem as pessoas. Aí tem ali um campo morfomagnético, né? Aí a própria pessoa vai ver o bonequinho que te chamou a atenção. Pega outro bonequinho, põe perto. Aí, conforme aquela pessoa posicionou ali, e ela tá sendo altamente influenciada lá no inconsciente dela por demônios, e tá colocando ali de um jeito, né, que vai falar como que é a vida dela, como que ela se comporta diante da mãe, diante do pai, E também tem um que é feito, que é através da água. Tem um campo, né, uma redoma assim com água, e ali coloca ali os elementos, um que representa a pessoa, que representa a mãe, o pai, e aí conforme vai mexendo, um bonequinho vai chegar perto do outro. E gente, você acha que Satanás não pode também manipular isso? Gente, o diabo tem poder, e aí a gente vai num lugar buscar esse tipo de coisa, que é mística, é condenado em Deuteronômio 18:10. Você acha que o diabo não vai te enganar? Gente, pelo amor de Deus. Então, a constelação familiar é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? E aí tem pessoas aí que ensinam constelação familiar cristã. É espiritismo disfarçado. Gente, você nunca vai ver, tá? Alguém você nunca vai ver um cristão genuíno pegando algo, né, que é de Satanás e colocando o nome cristão ali na frente para dizer que tá tudo certo. Por favor, tá, gente? Então, vigiem com isso. Constelação familiar é exatamente isso. É um espiritismo disfarçado, tá? É uma mediunidade, ou seja, é uma possessão demoníaca sutil das pessoas para trazer engano, para trazer credibilidade àquilo ali. É nova era puro, certo? Vamos agora, Cabala, tá? E aqui eu quero trazer um adendo para você. O que é Cabala? É misticismo judaico, tá? Vocês, antes de fazer qualquer pergunta aqui, eu quero que vocês entendam. A gente precisa estudar, ir profundo e entender as coisas, certo? Então, Cabala é misticismo judaico, certo? Eles fazem o quê? Eles têm prática esotérica, tá? Eles usam de práticas esotéricas. Eles trazem muito a questão de numerologia, tá? Vou ler aqui para você. Então, a Cabala, qual que é o objetivo dela? Como que ela funciona? Ela funciona como descodificador de segredos ocultos da criação por meio de símbolos, por meio de letras hebraicas e por meio da numerologia, certo? Por isso que ela é esotérica, certo? Então, qual que vai ser o mecanismo da Cabala? Eles usam uma árvore da vida, né? Que chama Etz Chaim, que tem 10 sefirot. E nesses 10 sefirot, eles acreditam que cada sefirot dessa é uma emanação divina. E eles acreditam o quê? Em meditações cabalísticas, invocação do nome de Deus e códigos, né, de luz, né? Então, eles acreditam em atos mágicos, certo? Só que, qual que é a brecha espiritual? Eles fazem todas essas coisas, muitas vezes falando o nome de Yahvé, o nome de Adonai, só que sem Jesus, certo? Então é misticismo da mesma forma, tá? Então, mas eu sei que eles usam o nome de Deus, mas eles acreditam em emanações, em sefirotes, em palavras mágicas, certo? Então é uma mistura, é uma mentira de Satanás. Eles fazem aqui invocações de nomes sagrados como códigos mágicos, certo? E isso deturpa o quê? O nome de Deus e práticas, né? Isso aí é igual práticas semelhantes
semelhantes à feitiçaria. E eles têm aqui a substituição do Espírito Santo por forças cósmicas. Então, além de numerologia, além de misticismo, além de esoterismo, eles também acreditam em forças cósmicas, certo? Então, eles acreditam na força, ou seja, forças que manipulam. Então, por exemplo, a Cabala, eles acreditam que esse objeto aqui é mágico, esse objeto aqui é um objeto que ajuda a pessoa, tipo os cristais, tá? Então, eles acreditam que há uma força mágica, que há ali um encanto, tipo uma amarração, só que eles usam outra palavra, né? Nisso. Então, eles acreditam aqui em forças cósmicas. E a gente sabe, queridos, o que acontece? Ah, mas é judaico, é de Israel. Mas lá em Israel também tem muito misticismo, tá? Então, muitas vezes você vai ver um rabino com talit, com toda ali aparência de israelita, falando de cabala, falando de sefirote, falando, né, de pedras. Essa pedra, eles acreditam muito em pedra. Ah, essa pedra que é ametista. A ametista é usada para isso e para aquilo, tá? E é como eu disse para vocês, com Deus não tem mistura. E vocês precisam tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque às vezes você vê alguém, tá com uma talit, tem aparência ali, né, de ser um judeu. Ah, isso aqui é de Deus. Ele tá falando o nome de Adonai. Tá, mas no que ele acredita? Ele acredita numa árvore com emanações divinas, com os sefirotes. Ele acredita em forças cósmicas, tá? Essa pessoa não fala do Espírito Santo, não fala do Senhor Jesus, na verdade substitui isso, né, por essas forças cósmicas. Acredita que um número... Então, o que é numerologia, gente? Nós vamos falar de numerologia aqui. Numerologia, talvez você fale assim, ah, mas tem numerologia na Bíblia. Não, queridos. Deus usa números como 7, 40, 21, 28, 12, mas toda vez que você viu Deus colocando esses números em coisas, é para estabelecer a ordem. É para estabelecer o quê? A ordem é para marcar a posição sobre aquele lugar, sobre aquela estação. Então, por exemplo, o povo de Israel andou 40 anos no deserto em círculos. E 40 significa transição. Então, houve 40 anos de transição para o povo do deserto. Mas o 40 não está trazendo para eles o destino deles. Mas está o quê? Trazendo a posição profética da qual eles estão vivendo, tá? Então, quero que você entenda. Deus jamais usou numerologia. Na verdade, Deus tem números de proféticos. Número pelo qual ele usa para demarcar um templo, para demarcar, né? 12, né? 12 discípulos, 3, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Mas isso não, os números que a gente vê Deus repetindo tanto na Bíblia, eles são para determinar o quê? Uma estação, determinar um tempo para sinalizar o que Deus está fazendo ali, a ordem que ele está estabelecendo ali. Então, numerologia é algo muito diferente. Então, o que é numerologia? Numerologia é a pessoa que acredita, né, em números e que acha que esses números estão trazendo ou bênção ou maldição, ou estão trazendo isso, aquilo outro, tá? Mas a gente vai falar outro dia sobre numerologia, tá bom? Então, gente, cabala, seja cristã, judaica, é laço, tá? Existe cabala cristã? Existe. Por isso que eu tô te falando, o diabo, ele faz apropriação da palavra cristã para falar assim, não, aqui eu vou enganar outros trouxas, aqui eu vou enganar outros cristãos que não lê a Bíblia, aqui eu vou enganar outros cristãos que não têm discernimento espiritual. Comece a jejuar e orar para ver se você cai nessa cilada. Qualquer coisa nova que você assiste, você fala, ai, senti uma estranheza. Aqui fala cabala cristã, mas sei lá, tô sentindo uma coisa ruim. É o Espírito Santo falando, tem mistura, sai daí, é fogo estranho, senão você vai ser consumido pelo fogo do Senhor. É mais ou menos assim. É ou não é, gente, assim? Tá? Vamos lá agora, pra próxima. Então, gente, cabala eu poderia ficar aqui dando uma aula pra você, mas o que eu quero que você saiba? É algo místico, judaico, tá? Que invoca essas forças cósmicas. Vamos lá, Iponopono, que talvez muitas pessoas já tenham feito esse tipo, tá? Então, Iponopono, qual que é a origem? É um antigo ritual um antigo ritual espiritual havaiano, tá? É muito popularizado com o foco o quê? Em trazer cura emocional, reconciliação com o universo. E eu já falei para vocês, tudo que não leva o nome de Jesus, querido, é místico. Quem se apropria disso é Satanás.
Ah, apóstolo, mas lá no Ho'oponopono a gente fica, né, falando todo o tempo, eu te amo, me perdoa, eu sou grato. Você pode morrer de falar essas coisas. Se não houver arrependimento genuíno e Jesus vier curar suas feridas, não adianta de nada. Você perdeu o seu tempo gastando a sua saliva, falando um monte de frases que não vão surtir em nada, tá? A crença é que essas palavras vão vibrar energias de limpeza espiritual para resolver traumas e culpas e bloqueios. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, o que tira o trauma, o bloqueio, que tira a ferida, é Jesus, tá? Ele pode morrer de fazer, falar, certo? Se você falar sem sentir, é só uma palavra. Agora, qual que é a diferença do povo de Deus? Que é um povo que fala sentindo aquilo ali. Eu vou postar um vídeo que eu falo que pensamentos errados geram, né? Pensamentos errados geram emoções distorcidas, e emoções distorcidas faz a gente tomar decisões erradas, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode até falar, eu te amo, mas você não tá sentindo isso, você não perdoou aquela pessoa. Então, e como que a gente consegue perdoar alguém? Porque Cristo quebranta o nosso coração, Cristo tira o nosso orgulho, Cristo trabalha dentro de nós, o Espírito Santo gera fruto. Toda obra que é feita, como perdão, reconciliação, é feita porque o Espírito Santo, ele quebra a parede de orgulho, a parede de vingança, a parede que muitas vezes o mundo construiu em volta de nós, e ali o Espírito Santo nos aquebranta ao ponto da gente conseguir exalar o amor de Deus, de Jesus, por alguém que nos feriu tanto, e só assim que a gente consegue perdoar. Porque se for pela própria carne, se for pelo próprio ego, pela própria razão, a gente não consegue. A gente precisa da ajuda de Deus para fazer esse tipo de coisa. E quais são as brechas espirituais que se abrem? Aí tá, aí eles têm lá, é como se fosse um colar de contas, né, de bolinhas, e aí eles vão passando ali. É isso, não é, gente? Vão passando ali um colar de contas. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ho'oponopono. E ali fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo. Eu te amo, eu libero, eu perdoo. Eu vou tentar achar aqui pra vocês, certo? Aí o pessoal compra. Ai, cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. É isso aqui. Eles pegam esses cordões, tá? Ó. Esses cordões, certo? Tá vendo? Esses cordões aqui. E aí eles ficam contando, tá? Eles ficam contando, eles ficam falando, certo? Então quais são as brechas? Substitui o arrependimento bíblico por repetições mágicas. Então usa essas palavras como palavras mágicas, palavras, né, de cura emocional, ou seja, é uma cura emocional sem a cruz, é uma cura emocional sem Jesus, mas de verdade, queridos, eu acredito que pode ter um remorso, mas arrependimento, tá? É um jampamala, isso mesmo, é um jampamala. Eles chamam esse cordão de jampamala. E aí a pessoa fica ali, passando, igual a pessoa que lá na igreja católica vai rezando o Pai Nosso e vai passando, né, uma bolinha. Aqui eles fazem mais ou menos a mesma coisa, vai passando e vai fazendo as suas declarações, tá? E aí eles usam o quê? Que o eu superior ou o universo. Então eles não oram para Deus, tá? Eles oram para uma força impessoal, e isso é uma idolatria sutil. Ai, eu me conectei ao universo. Ai, eu me conectei ao meu eu interior. Idolatria sutil. Porque, queridos, nós devemos ter a nossa devoção, nós devemos ter a nossa entrega somente a quem? Somente a Deus. Então é um tipo de idolatria sutil, sim. Ai, porque eu me conecto ao meu eu interior, eu me conectei com a energia do universo, tá? Então isso aqui é o quê? Uma falsa doutrina. Tudo está em mim. Não, queridos. Jesus, quando está em mim, aí tudo resolve. Então tem gente que vai para esse tipo aqui de filosofia, de pseudociência, de terapia e fala, aí a ciência fala assim, aí essa terapia fala, olha, tudo já está em você. É só você se encontrar, ter o autoconhecimento. Não, não funciona dessa forma, porque você vai estar idolatrando o meu eu divino, o meu eu interior. Não, queridos, é só quando Jesus entra que o nosso eu interior, que a nossa alma consegue reconciliar, consegue perdoar e consegue ser transformada. Sem a ajuda do Cordeiro a gente não consegue. Sem a ajuda de Jesus a gente não consegue. A gente vai viver um remorso, mas arrependimento genuíno somente se o Espírito Santo vir constranger, tá? Então a falsa doutrina, tudo está em mim, né? Ou seja,
O que promove o Ho'oponopono? A autossuficiência espiritual. Ou seja, eu consigo, através dessas palavras, emanar uma energia e conseguir perdoar e conseguir amar. Se o Espírito Santo não estiver dentro e não tiver o fruto do Espírito, eu sinto muito. Isso aí é tudo ilusão e daqui a pouco você tá pior novamente, tá? É um engano muito grande do diabo, gente, certo? Vamos agora em 1 de João, abre 1 de João, capítulo 1, 1 de João, tá, gente? É 1 de João, não é João. Então, 1 de João tá lá pra trás. 1 de João, capítulo 1, verso 9. 1 de João, capítulo 1, verso de número 9. Que diz assim, cadê? Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para cobrir o nosso pecado, para apagar o nosso pecado. Mas quem? Jesus, tá? Não é o seu interior, não é a força cósmica, não é a força do universo, certo? Então, é obra de feitiçaria, queridos. Isso aqui, na verdade, como que a gente pode resumir isso aqui? É uma falsa doutrina, ou seja, que promove uma autossuficiência espiritual, uma idolatria sutil. Então, o Ho'oponopono é sobre isso, tá? Então, você pode compartilhar depois dessa live, certo? Vamos agora falar sobre chá de ayahuasca. Quem aqui já tomou chá de ayahuasca alguma vez na sua vida, certo? Chá de ayahuasca são rituais xamânicos lá da Amazônia, certo? Muito conhecido aqui no Brasil. Tem gente que vem de outra nação para tomar esse chá de ayahuasca. E como que é vendido essa prática tem gente que vai lá na Amazônia, vai lá nos índios, que sabe que tem, para tomar esse chá de ayahuasca, porque eles acreditam que é a cura espiritual, certo? É uma expansão de consciência. Então, geralmente em retiros, tá? Principalmente em retiros do Santo Daime, que também é uma religião aí, né? Do demo. Santo Daime, eles tomam o chá de ayahuasca. E aí, o intuito é cura espiritual. Só que isso aqui é muito perigoso, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso aqui eu vou explicar bem pra vocês, né? Na nossa escola de libertadores. O chá de ayahuasca, ele libera, tá? Ele libera um alucinógeno que abre o olho espiritual de uma pessoa, certo? Ele provoca no organismo de uma pessoa, certo? Uma estimulação tão grande e essa pessoa consegue ver o mundo espiritual. Só que essa influência é totalmente feita, lógico, por uma erva natural, tá? Mas manipulada totalmente por demônios. Então, quando essa pessoa usa o chá de ayahuasca, ela vai ficar drogada, ela vai entrar num transe alucinógeno. E aí ela vai ter visões espirituais, visões de transe, encontros com entidades, ela pode ter até encontro ali com o Deus não sei o que, da floresta. Então a pessoa viaja numa maionese, mas tudo aquilo ali, na verdade, é provocado pelos demônios. Por quê? A mente dessa pessoa foi estimulada, principalmente ali na sua glândula, né? A glândula pituitária, todas as glândulas aqui da mente são extremamente estimuladas e o olho espiritual dessa pessoa abre. Geralmente uma pessoa que vai e toma o chá de ayahuasca, ela tem seu olho espiritual aberto. Só que esse olho, ele foi aberto de forma ilegal. E toda vez que uma pessoa... tem glândula pituitária e também tem a glândula pineal. Toda vez que essa pessoa tem seu olho espiritual aberto de forma ilegal, ou por Satanás, ou por uma prática mística, quem vai manipular a visão ali é Satanás, tá? É diferente quando Deus te dá a visão, certo? Então, quais são as brechas espirituais que se abrem aqui, né, nesse consumo de chá de ayahuasca? Alteração da consciência para acessar dimensões espirituais. E existe um grande perigo. Por quê? Eu quero que você entenda que a nossa mente, ela é física, mas ela também é espiritual. E muitas pessoas, ao tomar esse chá de ayahuasca, às vezes essa pessoa já tem um pé ali numa influência demoníaca do espírito de loucura. Aquela pessoa ali já tem um pé ali na loucura, um pé ali num surto psicótico. Ela já tem ali. O diabo, ele já trouxe prejuízo para aquela pessoa. E aquela pessoa vai lá e toma um chá de ayahuasca. Eu quero que você entenda que
aqui nesse mundo que nós vivemos, existem dimensões paralelas que Satanás fez para prender pessoas, tá? E o que são dimensões paralelas? Lugares espirituais regido pelo reino das trevas, ainda aqui em vida. Eu não tô falando do inferno, tá? E essas pessoas, quando saem na sua mente espiritual, porque quando essa pessoa está com a dimensão espiritual aberta, ela vai nesses lugares, porque se ela acessa outro mundo, ela foi para esse outro mundo com a sua mente espiritual. E ela pode ficar presa e atrapada ali. E aí, o seu corpo fica aqui no estado de loucura, no estado esquizofrênico. Só que essa pessoa está, na verdade, com a sua mente presa numa dimensão paralela dessa, porque ela usou droga, ela consumiu e ela não conseguiu sair e ela ficou presa ali no abismo. E eu vou falar uma coisa pra você, quantas libertações que eu já fiz, tá? Que a gente vai nessas dimensões de cativeiro e pede pro anjo do Senhor abrir as jaulas e tirar essa pessoa, tá? Vou dar um exemplo aqui pra você, certo? Quem aqui já escutou falar do 7 além? Apóstolo, teve uma vez que de repente eu entrei numa outra dimensão, tudo ficou escuro e eu não conseguia sair dali, eu entrei no desespero. Você entrou numa outra dimensão e logo você conseguiu sair. Mas quantas pessoas entram dentro desses lugares e não conseguem sair? Tá? E queridos, isso é verdade, o que eu tô falando pra vocês. Talvez vai vir muita gente falando assim, que loucura, que loucura. Queridos, geralmente quando você tá descendo escada, subindo elevador, você tá pegando um ônibus, entrando num bairro, você fala, nossa, parece que eu tô perdido, mas eu sempre venho aqui, né? E aí você, é um tempo, tá? É um tempo, e aí você fala, meu Deus, voltei. E você fala, o que aconteceu? Eu não tava conseguindo achar a rua, eu passo aqui tanto tempo, o que aconteceu? Quem já viveu essa experiência? Coloca aqui, gente, tá? Quem já viveu essa experiência, tá? Existe um testemunho, tá? De uma filha minha espiritual, ela é ex-bruxa, não sei se vocês conhecem a Jéssica. Se você fizer a escola de libertadores, na primeira aula ela conta o testemunho dela. E ela quando se converteu, ela contou pra mim, né, que ela tinha medo depois que ela se converteu, os demônios queriam pegar ela, de jeito, porque não queria que ela se convertesse. E os demônios faziam amarrações na porta da casa dela para ela cair no 7 além, para ela cair nessas dimensões. E ela ficava com medo de sair de casa e cair nas dimensões paralelas, porque o próprio Satanás queria prender ela dentro das dimensões, tá? A pastora Jéssica, dentro das dimensões paralelas. E ela falava assim, apóstola, existe tudo isso. Apóstola, gente, enfim, é um testemunho. Olha, a gente começa a escola de libertadores com o testemunho dela, é muito poderoso, tá? Gente, se você tá na escola, é a primeira aula ao vivo da escola de libertadores, é a primeira aula ao vivo, certo? É a primeira aula ao vivo. Eu acredito que tenha ficado gravada, tá? Então, o que acontece? Esse chá de ayahuasca, pessoas que usam muita droga, por que tem gente que fica louco? Porque usou tanta droga e a mente ficou tão debaixo das garras de Satanás, e aquela pessoa às vezes já tinha um demônio, um espírito de loucura, que já atuava naquela vida, ou aquela pessoa já tinha uma maldição, um derramamento de sangue, e foi o quê? O prato e a bandeja para Satanás prender ela dentro de uma dimensão paralela, infernal, aqui mesmo. Quantas pessoas, queridos, não conseguem mais sentir a presença de Deus depois que foi para uma viagem e ali participou de um ritual turístico, achou que não tinha nada a ver e não conseguiu mais sentir a presença de Deus, porque talvez ficou preso, mentalmente, espiritualmente, não consegue mais sentir a presença de Deus, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, qual que é as brechas que acontecem aqui? Invocação de guias espirituais, animais, poder ancestrais. Isso é um contato direto o quê? Com demônios que são mascarados de guia, de xamãs, de índio da cura, tá? Então, é uma simulação de experiências espirituais. Muitos acham que encontraram Deus, mas estão sendo seduzidos por espírito de engano. Então, gente, esse chá de ayahuasca, existe um grande perigo. Além de trazer todo esse engano, essa idolatria, abrir o olho espiritual, abrir os ouvidos, e muita gente morre nessa experiência. Gente, imagina, numa experiência dessa a pessoa morre. É um prato cheio para Satanás. Satanás consegue o que ele queria, mas muita gente não volta ao normal. Muita gente usa isso e vai para drogas ainda piores. Então eu quero que você entenda, o chá de ayahuasca, ele carrega uma erva.
E como que a humanidade sabe disso? Gente, lembra ali na Escola de Libertadores dos anjos caídos? Os próprios anjos caídos trouxeram essas práticas, trouxeram esse xamanismo, trouxeram, né, essa ciência que o ser humano não sabia, para trazer o quê? Perdição para o ser humano, né? Os próprios anjos caídos ensinaram sobre armas, ensinaram sobre guerra. Então, o ser humano aprendeu esse tipo de prática muito lá atrás, com anjos caídos. Isso foi passando de tribo em tribo, e isso hoje é buscado por muitas pessoas que vêm de outras nações para tomar o chá de ayahuasca, para se conectar com Deus. E nós não precisamos de um chá, nós precisamos somente dobrar os nossos joelhos e chamar Deus através do nome de Jesus. Amém? Então, eu quero que vocês tomem muito cuidado, tá? Então, é usado muito o chá de ayahuasca. Esse povo que vai numa rave, eles não usam chá de ayahuasca, mas eles usam drogas, queridos, alucinógenas, eles usam êxtase, e muitas vezes eles ficam presos dentro de dimensões paralelas infernais por sabotar tanto a mente. Eu quero que você entenda. Agora na imersão você vai entender. Nós temos uma mente física, e a física corrobora muito para que a nossa mente espiritual, ela seja desenvolvida, tá? E esteja em conexão com a mente do nosso Criador, com a mente de Deus, certo? Agora, se nós não temos uma mente saudável, como que a nossa mente se conecta com Cristo? Mas, apóstolo, tem como não ter uma mente saudável? Tem, gente. Quanta gente está aí com depressão, com espírito de loucura? Quantas pessoas estão aí com pensamento, né? Um pensamento intrusivo. Então, mas muitos estão assim porque estão se alimentando errado. Muitos estão assim porque consomem um tipo de conteúdo errado. Acreditam em crenças erradas, certo? Então, olha, sábado, às 2 horas, a nossa imersão é gratuita. Se você não estiver ao vivo, você não assiste. Então não adianta você falar, eu vou assistir depois, vai ficar gravado. Não, é gratuito. Eu vou te dar a oportunidade de assistir às 14 horas. E se você não assistir às 14 horas, você não assiste mais. Eu não fiz essa imersão para vender, eu fiz essa imersão para abençoar. E você precisa organizar o seu horário, organizar a sua agenda para você poder assistir isso, certo? Isso vai trazer o quê? Uma disrupção muito grande na sua mentalidade. Eu preciso expandir a sua mentalidade para falar, olha, tem como você fazer um reset na sua mente natural, para que a sua mente espiritual tenha o quê? Um upgrade todos os dias na presença do Senhor. Tem como você fazer um reset nas células do seu corpo, nos seus órgãos, mas para isso você tem que começar a ter uma alimentação diferente. Para isso você tem que deixar de consumir isso que atrapalha você. Gente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas como que o Espírito Santo vai estar influindo num corpo envenenado, num corpo intoxicado, num corpo que não aguenta, num corpo que vive cansado, certo? Então, tudo corrobora para aquilo que a gente vive em Deus, o nosso corpo físico, a nossa mente natural, a nossa mente espiritual, as nossas crenças, o que tem dentro da nossa alma. Então eu quero que você se prepare, porque a gente vai ter uma imersão que eu tenho certeza que vai mudar totalmente o seu jeito de ver as coisas. E eu tenho certeza que você vai estar querendo sim viver essa transformação. Por que você acha que tem tanta gente? É convertido, é batizado no Espírito Santo, tá lá lendo a Bíblia, tá lá jejuando, mas a vida dele não melhora. Por quê? Ele pode ter se convertido, mas ele ainda carrega coisas dentro que impede essa pessoa de viver o quê? O propósito. E para viver o propósito, nós precisamos estar na nossa melhor performance. E não tô falando só de corpo, não tô falando só espiritual, eu estou falando principalmente na mente. A mente é o lugar mais difícil, tá? De uma pessoa crescer e ser transformada, porque é ali que Satanás sabe que consegue colocar essa pessoa cativa, escrava, de não viver o seu propósito. Amém? Então, se prepare. Amanhã eu falo talvez para vocês sobre radiestesia. Gente, vocês querem que eu fale mais sobre o quê? Eu vou anotar aqui para mim falar amanhã para vocês. Fala aí. Amanhã eu vou falar sobre radiestesia. Radiestesia. O que mais? Que prática você quer que eu fale para você amanhã? Fala para mim aí que amanhã eu vou trazer para você. Tá? Fala para mim aí. Cadê vocês? O que você quer que eu fale sobre o que amanhã? Falei sobre constelação familiar, tá? Gente, eu vou falar sobre pseudociências, tá? Certo? Sonoterapia. Medicina Ayurveda. Tá. Medicina Ayurveda. Incensos. Boa. Reiki eu falei ontem. Assiste a live de ontem. Aromaterapias. Gente, eu não vou falar de maçonaria aqui, porque senão é uma ordem secreta.
É um povo que é poderoso. Eu não quero ser perseguida. E, barra de acesso. Eu tinha colocado hoje barra de acesso para falar. Maçonaria, Rosa Cruz, essas ordens, eu falo lá dentro da escola de libertadores, tá? Gente, acupuntura é voodoo humano, tá? Mas eu vou falar amanhã pra vocês, acupuntura. Acupuntura é voodoo humano. O bruxo não espeta o bonequinho lá? Acupuntura é a mesma coisa, gente, só que espeta a gente. Vigia na terra, vou falar amanhã pra vocês, tá? Gente, amanhã eu falo pra vocês, certo? Mais sobre isso, que Deus abençoe vocês poderosamente. Se você não se inscreveu para nossa imersão, vai aí no link da minha bio ou nos nossos stories, faz a sua inscrição, é gratuita e você só tem a oportunidade de assistir agora sábado às 14 horas, horário de Brasília. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com tanto conteúdo maravilhoso. Que Jesus, abençoe cada um de vocês. Eu quero declarar um dia abençoado, um dia poderoso para cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo.